Olá pessoal do oitavo ano, professor Arlésio, aula de arte. Vamos dar continuidade ao Teatro do Oprimido, cujo o fundador é Augusto Boal. Segundo as palavras de Augusto Boal, creio que o teatro deve trazer felicidade, deve ajudar-nos a conhecer melhor e nós mesmos e ao nosso tempo. Nosso desejo é o melhor conhecer o mundo que habitamos para que possamos transformá-los da melhor maneira. O teatro é uma forma de conhecimento e deve ser também um meio de transformar a sociedade. Pode nos ajudar a construir o futuro em vez de mansamente esperarmos por ele. Aquele homem que se sente oprimido por sua classe social pode, ao mesmo tempo, ser o opressor de sua mulher, de seu filho, de seu vizinho. Gera-se uma cadeia de opressões que parece nunca ter fim, visto que a força de um oprimido comumente é voltada contra outro mais fraco que ele é, e nunca contra o seu próprio opressor. Para Augusto Boal, uma das maiores relações opressivas da arte está no teatro, justamente no contato ou na falta de contato entre o espectador e o ator. Tudo aquilo que um homem é capaz de fazer, todos os homens são igualmente capazes. Todas as pessoas podem escrever, até mesmo os escritores. Todas as pessoas podem falar, até mesmo os oradores. Todas as pessoas podem fazer teatro, até mesmo os atores. Com essa ideia, Augusto Boal cria o conceito de teatro do oprimido. Nele, a primeira opressão quebrada é a diferença entre ator e espectador, acabando com o ritual imobilista, que é assistir a uma peça de teatro. Para isso, o espectador deve interagir diretamente com a cena de forma consciente ou não. É o teatro que busca ser ferramenta contundente na transformação social. O teatro do oprimido é um método estético que sistematizava exercícios, jogos e técnicas teatrais que partem do princípio de que a linguagem teatral é a linguagem humana que é usada por todas as pessoas no cotidiano. Sendo assim, todos podem desenvolvê-la e fazer teatro. Desta forma, o teatro do oprimido cria condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios de produzir teatro e assim amplie sua possibilidade de expressão, além de estabelecer uma comunicação direta, ativa e propositiva entre espectadores e atores. Dentro do sistema proposto por Boal, o treinamento do ator segue uma série de proposições que podem ser aplicadas em conjunto ou mesmo separadamente. Uma das técnicas que ele usa é o teatro jornal, como a gente já tinha visto. O teatro jornal foi uma resposta estética à censura imposta no Brasil no tempo da ditadura militar. No início dos anos 70, pelos militares para escamotearem conteúdos, inventarem verdades e iludirem. Nessa técnica, ensina-se o que se perdeu nas entrelinhas das notícias censuradas, criando imagens que revelam silêncios. Ainda hoje é usada para explicitar as manipulações utilizadas pelos meios de comunicação. Outra técnica, teatro-imagem. Nela, a encenação baseia-se nas linguagens não verbais. Essa foi uma saída encontrada por Boal para trabalhar com indígenas no Chile, de etnias distintas com línguas maternas diversas, que participavam de um programa de alfabetização e precisavam se comunicar entre si. Essa técnica teatral transforma questões, problemas e sentimentos em imagens concretas para facilitar o seu entendimento. Outra técnica é a do teatro invisível. Essa é muito interessante porque não é revelado como teatro e é realizado no local onde a situação encenada deveria acontecer.
Uma cena do cotidiano é encenada e apresentada no local onde poderia ter acontecido, sem que se identifique como evento teatral. Dessa forma, os espectadores são reais participantes, reagindo e opinando espontaneamente à discussão provocada pela encenação. Um exemplo desse teatro invisível é um grupo de teatro chegar dentro de um ônibus coletivo e ensinar uma briga de casal. Embora seja uma encenação, o pessoal que está assistindo ali dentro do ônibus coletivo, eles não sabem que estão participando daquela peça teatral. Por isso esse nome, um teatro invisível, em que o espectador ele está participando, ele está comentando com o outro da poltrona: nossa, mas esse homem é ignorante, nossa, mas esse homem é grosso. Não vai o que? Eles não vão perceber que eles estão participando daquela peça teatral. Por isso esse nome, teatro invisível. Outra técnica é o teatro fórum. A barreira entre palco e plateia é destruída e o diálogo implementado. O que quer dizer isso? O teatro fórum não acontece em cima do palco ali, aquele espetáculo. Eles saem de lá e o diálogo é o quê? Ele vai além do palco. Ele busca o espectador. Produz-se uma encenação baseada em fatos reais, na qual personagens oprimidos e opressores entram em conflito de forma clara e objetiva na defesa de seus desejos e interesses. No confronto, o oprimido fracassa e o público é estimulado pelo Coringa. Olha a figura do Coringa novamente. Ele é o facilitador. Se a plateia está um pouquinho calada, cabe ao Coringa animar aquela plateia para a plateia interagir com os atores. O Coringa, a entrar em cena, substitui os protagonistas, o oprimido, e busca alternativas para o problema ensinado e talvez, se houver soluções, ele opinar nessas soluções. Outra técnica do teatro do oprimido é a técnica do teatro legislativo. O resultado de 25 anos sem o direito de votar e eleger seus representantes criou um vácuo que ainda hoje tem reflexo na falta de politização da grande maioria da população. O teatro legislativo é um novo sistema que inclui todas as formas anteriores do teatro do oprimido e mais algumas especificamente parlamentares. Com o teatro legislativo, as pessoas percebem que fazer política é da própria natureza humana, que tudo é uma ação política, inclusive dizer que não quer saber de política, porque quem diz isso faz ação política de recusar-se a fazer algo para mudar alguma situação que a oprime. Então, pessoal, o Augusto Boal, o seu objetivo era qual? Quando ele criou o Teatro dos Oprimidos, era para ter aquela figura social que faltava naquele momento no país. Ele viu que as classes mais pobres, os oprimidos principalmente, não tinham uma força, não tinham voz. Então, através do teatro, eles vendo aquele espetáculo, fazia surgir aquela semente de reivindicar aquilo dos seus direitos, sair daquela situação de opressão. E ele usava diversas técnicas, que era a técnica da imagem, técnica do teatro invisível, a técnica da imagem, a técnica do teatro fórum e outras técnicas, mas principalmente essas. Outra característica também é a figura do Coringa, que sempre existiu nas peças dele. Então, o objetivo social dele era o quê? Fazer com que que antigamente, para você ver uma peça de teatro, um espetáculo, é simplesmente você chegar e ver aquele espetáculo. Você não participava, mas com ele era diferente. A primeira barreira que ele quebrava era essa. Quem ia assistir participava. Por isso ele chamava espectadores,
que é a junção, um neologismo de uma espécie de espectadores mais atores. Ele virava um só. Essa era a primeira barreira que ele quebrava. E qual era o objetivo dele? Era lutar contra essas mazelas sociais, contra a opressão. Tanto como em diversidade de gênero, tratamento diferenciado entre homem e mulher, direito dos trabalhos, sobre preconceito, essas coisas. Essas mazelas sociais que até hoje são atuais em nosso país. E esse foi o legado deixado pelo Augusto Boal, através do Teatro dos Oprimidos, que até hoje suas peças são recomendadas. Então, pessoal, até a próxima aula. Fiquem com Deus.